Na realidade, existem permutações e permutações. Se você for passando elemento por elemento, você vai ter de 9 cópias, por exemplo, para cada permutação. Porque o que, que acontece? Você vai ter que fazer uma cópia do A para um valor temporário, por exemplo, do A para um valor temporário. Em seguida, você vai ter que fazer a cópia do valor do B para o valor do A. E pegar a cópia do temporário, do A temporário e colocar no B. Então, para cada permutação, você teria que fazer 3 cópias de valores de variáveis. Né? Então, observe bem que isso seria uma maneira de fazer e é uma forma que tem um certo custo para o computador fazer cada uma dessas cópias. Bom, agora, se nós formos simplesmente testar, né, guardarmos o valor de A e formos testando e repassando acima todos os valores que estiverem inferior ao valor de A, então nós evitamos de ter que fazer uma cópia para cada permutação e fazemos apenas uma, duas, 3 cópias para substituir o valor de A e no final copiamos A para temporário e temporário para D, nesse caso. Então assim nós conseguimos ainda reduzir o número de vezes, ou o número de cópias que é feito na memória das variáveis que nós estamos trabalhando, que nós estamos fazendo permutação. Então com isso aí nós também economizamos recursos de máquina, recursos de computação. Tá? Nós só fazemos a cópia efetiva do primeiro valor que nós estamos perguntando para a posição, depois que testarmos as posições anteriores e determinarmos qual é exatamente a posição correta que ele deve ser inserido. Bom, vamos relembrar aqui os detalhes. Então nós falamos que existe uma fórmula matemática muito simples de verificar qual é a posição de um dado nó, né? Qual é a posição do nó do nó? Pai de um nó que nós conhecemos, ou vice-versa. Onde é que fica o pai do nó que nós conhecemos, ou onde é que fica o filho esquerdo ou o filho direito do nó que é dado, que é conhecido. São fórmulas simples, as respostas estão aí. Então, o pai de um nó é sempre a posição dele, menos 1 dividido por 2. O filho esquerdo será sempre 2 vezes a sua posição mais 1. E o filho direito será sempre 2 vezes a sua posição mais 1. É só experimentar. Por exemplo, se nós olharmos bem, nós podemos fazer o teste aqui. Por exemplo, aqui nós podemos nos perguntar qual é o pai do nó 30. O nó 30 ocupa a posição 3. Então, pela fórmula do nó, o pai seria 3 menos 1, que dá 2, sobre 2, que daria 1. Então, o pai do nó 30 seria o 1, que é o 90. Observa bem aqui, a posição 1 tem o 90, exatamente. Confere perfeitamente. E nós podemos fazer qualquer outra conta. Quem é o filho esquerdo do nó 60, por exemplo? Então seria o nó 60 na posição 4, então 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. O filho esquerdo dele seria na posição 9. Então 60 teria com o filho esquerdo 40. Vamos ver se confere. O 60 teria com o filho esquerdo 40. Vocês podem ver aqui. Confere perfeitamente. Então essas duas fórmulas são muito úteis para você determinar quem é o filho esquerdo, quem é o filho direito ou quem é o pai de um determinado nó. Bom, agora vamos ver rapidamente. Bom, agora vamos ver como seria uma função inserir. Uma função inserir, isso aqui que é um extrato do nosso código. Então a função inserir ela receberia como parâmetro uma chave, um valor qualquer que ela deveria inserir. E a primeira coisa que ela faz é testar se o tamanho atual do vetor, ou seja, o tamanho atual dos itens, o conjunto tamanho atual dos itens preenchidos, é igual ao tamanho máximo do vetor. Caso isso aconteça, ele retorna falso, não dá para preencher, ela já está lotada, já está cheia, não há mais espaço. Se não, ele cria um objeto, nós chamamos aqui de novo nó, da classe nó, né? Criamos aqui um objeto nó e passamos para ele a chave. E na posição do tamanho atual, que seja a última posição da matriz, nós simplesmente inserimos um novo nó. Então o novo nó é inserido na última posição da matriz, sempre. Depois que ele é inserido, nós teremos que verificar se os seus pais não são, por acaso, menores do que ele. Então nós fazemos isso através de uma função que nós chamamos aqui de borbulha acima. Essa função borbulha acima, ela vai simplesmente fazer aquela atividade de colocar esse nó recém-inserido na sua posição correta. Isso ela vai pesquisar a partir da posição onde ele foi inserido até a raiz. E se ele for maior que todo mundo, ele vai acabar ficando na raiz. Se não, ele vai encontrar a sua posição certa nessa subida e vai ficar lá, vai permanecer lá. Depois que ele insere esse elemento, então ele simplesmente acrescenta de 1 a variável tamanho atual, que é uma variável que contém
que contém exatamente o tamanho atual da matriz. Então, repetindo, vamos voltar aqui um pouquinho nos slides e vamos ver aqui, né, como é que é a inserção, né? Então, é isso que ele faz. Ele tem um elemento a ser inserido, ele insere na última posição e ele vai procurando no borbulhamento acima, a função do borbulhamento acima vai encontrar a posição certa para que ele seja inserido. É exatamente o que faz, exatamente isso que faz essa função borbulhamento acima. Então vamos ver como é que é essa função borbulhamento acima. É simples. Ela calcula, ela recebe o índice, quer dizer, a posição que o elemento vai ser colocado. Ela calcula o π desse elemento, né? E aí fica com dois valores. A base, que nós vamos chamar de base, é exatamente o elemento que está na posição do índice que foi inserido. E o π é o elemento que está na posição do π do índice que foi inserido. Bom, com esses valores eu testo. Se o índice é maior que zero, ou seja, realmente ele foi inserido em algum lugar, não é a raiz. Se a matriz índice π, ou seja, se o π, se a chave que o π contém é menor do que a chave da base, então isso significa que nós temos que pegar isso e subir de uma casa. Subir de uma casa significa pegar o valor do π, né, o valor do π, e colocar exatamente no índice, né, que é o π colocar no índice. Nós estamos descendo, quer dizer, borbulhamento assim significa descer os valores para reservar espaço lá em cima para que a gente possa inserir o elemento. Então nós vamos descendo com os valores. Então vamos colocar na posição do índice o valor que tem o π dele, porque, como nós vimos aqui, o valor que tem o π, ele é menor do que o valor que tem o índice. Portanto, nós temos que pegar o valor do π e colocar no índice. E isso aqui é um laço while, vamos ficar fazendo isso até que chegue ao raiz, ou até que chegue ao raiz, ou até que essa condição aqui não seja mais verdadeira, ou seja, que o π que nós encontramos não seja inferior ao elemento que nós chamamos aqui de base, né? Quando nós fazemos isso, nós colocamos esse laço terminado, significa que falta simplesmente colocar o valor que nós chamamos de base no índice, que o índice foi atualizado constantemente aqui dentro do laço. Ele foi atualizado constantemente até ficar no último valor, que é a posição onde eu vou inserir a base. Certo? Então isso aqui é o borbulhamento para cima. É assim que eu faço a minha permutação de todos os elementos. Abro espaço lá em cima para que ele possa ser inserido. Qualquer coisa você verifica isso aqui com calma, pode fazer um debug disso aqui, executar passo a passo, para ver realmente como é que isso funciona. A outra função, igualmente importante, é a função de remover o maior. Então ela remove o maior, ela simplesmente pega o elemento na posição 0, guarda esse elemento, diminui o tamanho atual e faz o quê? Pega o valor índice 0, coloca lá o último elemento está em tamanho atual, está na posição tamanho atual. Então ela tirou o elemento raiz, guardou em raiz, pegou esse valor lá, matriz RIP índice 0, e colocou lá o valor do último elemento, como nós fizemos no gráfico, e fez um borbulhamento abaixo. Quer dizer, ele vai ver agora se esse elemento, a partir do 0, se o que está abaixo dele é superior ou inferior ao que está na raiz. Caso ele descubra que o que está na raiz é inferior ao que está abaixo, ele faz um swap e vai nessa função borbulhamento abaixo, ele vai encontrar a posição certa para inserir aquele elemento, que é isso que faz aqui a nossa função borbulhamento para baixo. Então ele guarda, ele vai a partir de um certo índice, ele guarda esse valor lá e vai verificando. Enquanto o índice for menor do que o tamanho atual, o que ele faz? Ele calcula o filho esquerdo, calcula o filho direito, verifica quem é o maior, se é o filho direito ou se é o filho esquerdo. Lembre-se que ele vai seguir um dos dois caminhos, ou vai seguir o caminho do filho direito ou vai seguir o caminho do filho esquerdo. Então ele escolhe o filho maior aqui nessa função. Nessa parte da função ele escolhe quem é o maior, se é o direito ou se é o esquerdo. Depois ele, se o topo, a chave que está no topo é maior do que o filho maior, então se isso aconteceu, se o topo está em cima, o filho maior está embaixo, mas a topo é maior do que o filho maior, não tem o que fazer não, então é simplesmente parar, encerrou por aqui, acabou. Se não, o que ele faz? Ele continua, ele pega o índice, guarda no índice o filho maior, porque ele passou para cima, e isso aqui, e agora o índice passa a ser o filho maior, e aí ele vai ficar repetindo isso no laço até chegar na base ou no ponto de inserção do elemento que está no índice. Então ele vai ficar repetindo isso. Quando ele parar, significa que agora ele encontrou o ponto onde
o topo que nós guardamos aqui no começo deve ser guardado. Ele encontrou esse ponto e ele insere exatamente no ponto que estava vazio, que foi reservado esse espaço, foi aberto esse espaço exatamente dentro desse laço aqui. E é assim que funcionou o Bug Manager, fazendo exatamente aquilo que nós colocamos, que nós mostramos nos gráficos.